Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia. É bom estar de volta, queridos. Nada melhor do que a nossa casa. Amém? Por isso valorize a sua casa. Embora a nossa casa não é aqui. A nossa casa, ela tem um endereço preparado por Deus. E a nossa casa, ela é celestial. Amém? Você está ligado aqui? Presta atenção aqui. A sua casa não é aqui, embora você goste tanto dela. E eu também. A nossa cidade não é essa cidade. A nossa nação não é essa nação. A palavra de Deus diz que o Senhor está preparando uma casa, uma habitação para nós, na cidade santa, na Nova Jerusalém. E essa é a nação, a nossa nação, o nosso destino. É a eternidade. E por isso nós temos que desejar ardentemente em nosso coração morar nesse lugar. E você pode começar a morar, habitar nesse lugar aqui ainda, quando você está aqui. Por isso você pode se sentir muito bem em qualquer lugar que você esteja. Desde que você esteja ligado em quem você é e para onde você vai. Desde que você tenha uma convicção no teu coração, na sua fé. E aí por onde você andar, você sabe que aquele lugar também faz parte dos planos e propósitos de Deus para a preparação e para o ajuntamento que Deus está preparando para aquele grande dia. A palavra de Deus diz que nós temos que ser instrumentos dele para povoar os céus. E para isso nós precisamos entender a nossa chamada e o propósito dele para as nossas vidas aqui, enquanto nós estamos aqui na terra ainda. Amém? Mas é muito bom estar aqui e voltar para esse lugar onde o Senhor nos comissionou há muitos anos atrás, 27 anos atrás. O Senhor nos trouxe para cá. Tinha tantas coisas aqui que precisavam ser alinhadas, ajustadas, consolidadas, preparadas. Muita coisa que queríamos construir aqui, muita coisa que seria edificado e que seria enviado. E temos tantas pessoas que já passaram por aqui, queridos, que eu considero pessoas que foram enviadas e que estão servindo o Senhor em algum lugar por aí. O fato é que toda semente que plantamos e regamos e cuidamos dela, ela vai germinar e vai produzir o seu fruto. E depois de muitos anos você vai ficar sabendo disso. E você vai ver o galardão quando você chegar lá no céu, você vai ver que você não vai chegar sozinho. Amém? Eu quero convidar você para dar as mãos aí, vamos ligar aí, nos conectar. Em nome de Jesus. Eu gosto desse momento, queridos, porque quando a gente liga, a gente conecta as mãos, a gente também conecta a fé. Amém? E nada melhor do que nós orarmos uns pelos outros. Aliás, a palavra de Deus nos dá essa direção, nos dá esse mandamento. Devemos orar uns pelos outros. Interceder, aplicar fé pela vida do nosso irmão, do nosso próximo. Ore por todos os santos, diz a palavra. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, quando Paulo está falando da armadura espiritual, ele encerra falando de uma oração. E orando em todo o tempo por todos os santos.
E incluo também, diz ele lá, incluo também a mim. Eu quero dizer para você, inclua também a mim, o seu pastor, nessa oração. Amém? Comece a orar, ore pelo seu irmão da direita, da esquerda. Ore pela sua liderança, pelo seu pastor, pelo líder, o seu líder de célula, a sua equipe de 12. Ore, comece a orar com uma intensidade, foque. Centralize a tua mente em Jesus agora, queridos. Foque em Jesus. Jesus é o centro de tudo. Tudo está sustentado pelo poder da palavra. Tudo é colocado em ordem pelo poder da palavra. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Tudo é estabelecido pelos princípios da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra e tudo é sustentado pelo poder da palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, embora os nossos olhos, ó Deus, enxerguem as circunstâncias, meu Deus, os nossos olhos da fé enxergam além das circunstâncias. Nós não somos limitados por aquilo que vemos aqui neste mundo, Pai. Nós não somos limitados porque, se estamos vivos, estamos debaixo da permissão do Senhor para entrar na dimensão do Espírito, na dimensão do sobrenatural, na dimensão onde nós podemos ver a cura, onde nós podemos ver a salvação, onde nós podemos ver a libertação, onde nós podemos ver os grilhões se quebrarem, onde nós podemos ver, ó Deus, os resultados, onde nós podemos chamar à existência as coisas que não existem. Pai, em nome de Jesus, nós entramos nessa dimensão hoje, porque estamos aqui com a permissão do Senhor. O Senhor renovou a tua graça, a tua misericórdia, e ela nos permite entrar nessa dimensão do Espírito, na dimensão onde nós vemos pelos olhos da fé, onde nós geramos pela oração, onde nós geramos pelo poder da palavra, da promessa, e nós entramos aqui hoje, ó Deus, para estabelecer decretos de vida, decretos de salvação, decretos de libertação, decretos de cura, de ânimo. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da promessa, vem nesse lugar, vem agora sobre cada vida, toma essas orações que estão sendo feitas aqui, a nossa intercessão, e entra em ação, Espírito Santo, e move segundo a petição de cada um, segundo a oração de cada um, meu Deus, para que haja milagres aqui nesse lugar, para que haja restauração, restituição, para que haja, Deus, restauração do amor ao Senhor, restauração do amor a Jesus Cristo, restauração do amor à sua palavra, restauração do amor às almas, às vidas, restauração do amor ao chamado profético do Senhor para as nossas vidas, restauração do amor pela nossa casa, pela nossa família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, em nome de Jesus, Espírito Santo, move, produz, ó Deus, algo novo em nossos corações, nessa noite, meu Pai. Espírito Santo, segundo a palavra de Isaías 10, 27, que diz que quando o Senhor se move no meio da igreja nesses dias, então o Senhor quebra o jugo e despedaça as cadeias, que nesta noite todo jugo de manipulação, do engano, dos sofismas, da mentira, de Satanás, do engano, da distorção da palavra, seja quebrado agora em nome de Jesus, e haja libertação nessa mente, nesse pensamento, em nome de Jesus. Pai, haja cura na vida daqueles que estão enfermos, aqueles que se entregam, meu Deus, para a enfermidade, que não conseguem se posicionar em fé, que não conseguem dar o passo de fé, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos como intercessores, como voz profética para decretar a cura sobre estes. Em nome de Jesus, essa doença saia agora, seja removida agora, seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que Jesus Cristo levou sobre si, pelas suas chagas e pelas suas
pelas suas dores, nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos sarados. Satanás, você não tem argumento. Essa é a verdade. A verdade é que estamos todos curados. Todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Entregamos essa noite a Ti, Espírito Santo. Move. Fala aos nossos corações. Ministra vida aqui, Senhor. E nos levanta, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus e diga: Senhor, eu recebo. Diga: Senhor, eu recebo. Diga: eu recebo o poder da Sua palavra. Diga com convicção, com fé, diga: Senhor, eu recebo o poder da Sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Então abra aí sua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Romanos 4 na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Se você está com o aplicativo da igreja aí, se você já atualizou ele, porque foi feita uma atualização no aplicativo. Para fazer a atualização você precisa fazer o login novamente, só isso. Você faz o login, coloca lá o teu e-mail, a tua senha, pronto. Você atualiza. Se você não lembrar da senha, você vai lá num campinho que diz lá: esqueci minha senha. E coloca o seu e-mail e aí vai ser enviado, né, uma nova senha para você entrar. Ou vai abrir uma página lá para você gerar uma nova senha. E guarde essa senha para você não ter problema mais. E eu vou dar uma dica ainda. Salve, quando você abrir pela primeira vez o seu aplicativo, salve a senha lá no aplicativo, mesmo, não precisa mais ter problema. Você pode até esquecer a senha, que ele vai abrir automaticamente. Amém? Diga glória a Deus. Se você já tem o aplicativo, já está atualizado, você tem todas as versões da Bíblia dentro do seu aplicativo agora. Porque você tem aí o Version dentro do aplicativo agora. Amém? Diga glória a Deus. Diga: Deus é bom. E é muito bom mesmo. Aleluia. Então vamos ler esse texto aí. Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim, ó. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu. O Deus que dá vida aos mortos. E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Agora, numa outra versão aqui, quero ler aqui a parte B do versículo 16 e do versículo 17, que diz assim, ó: porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga glória a Deus. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa revelação que o Senhor tem trazido para a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, meu Deus. Tua palavra é a verdade, é o poder de Deus, é o poder do Senhor para a salvação de
todo aquele que nela crê. Deus, muito obrigado por isso. Que a tua voz entre no nosso espírito, guiada pelo seu espírito, a revelação entre em nós. Produza em nós libertação, confronte os pensamentos, as intenções do coração, separe a alma do espírito e nos edifique, meu Deus. Nos leve a uma dimensão nova de vida e posicionamento em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Repreendemos o eu, a voz do maligno, a voz da distração. Em nome de Jesus, todo espírito contrário seja amarrado, neutralizado e expulso desse lugar. Que a nossa mente esteja cativa em obediência ao Senhor, sensível à voz do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se sentar. Diga aí para o seu irmão, fé para ir além dos limites. Fé para ir além dos limites. Fé para ir até o fim. Diga fé para ir até o fim. Sabe que lá em Mateus 24, queridos, diz que aquele que perseverar até o fim. Escute aqui, presta atenção aqui. Eu já orei repreendendo o espírito de distração. Então fique atento. Lá em Mateus 24 diz assim, aquele que perseverar até o fim. Diga até o fim. O que é perseverar até o fim, queridos? Se não ter uma fé para ir até o fim. E lá, Mateus descreve uma série de coisas de um tempo que iria chegar. E já chegou. Um tempo que as nações da terra iriam enfrentar, e esse tempo já chegou, queridos. Lá fala do fim dos tempos. Embora Jesus tenha falado isso lá no início do ministério dele, há 2023 anos atrás. E ele diz lá, isso é o início das dores. E a gente tem visto exatamente o que está escrito lá. Rumores de guerra, esfriamento, apostasia, terremotos. Você viu aí essa semana, queridos, terremotos? E isso é só o começo. Porque estão falando, né, os cientistas, os estudiosos da área, estão falando que vai vir terremotos piores do que esse que teve lá na região da Jordânia, da Síria, Israel. Tudo isso está escrito, está profetizado a respeito do fim dos tempos. E aí tem essa palavra que o Senhor Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele ainda diz lá, né, esse evangelho da salvação será pregado a todas as nações. E aí virá o fim. E aqui, esse tema, fé para ir além dos limites, fé para ir até o fim. Eu vou dizer algo aqui para vocês, queridos. Dentro do contexto que nós vamos falar. Mas chegou o tempo de você ser crente de verdade. De você ir além dos limites. E quando eu falo disso, eu estou falando com uma convicção no meu coração. Eu estou falando com uma propriedade em cima daquilo que a palavra de Deus fala.
Porque se você não se tornar um crente de verdade, filho, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Você vai abandonar a sua fé. E o que Jesus está nos ensinando, e Ele está ensinando com uma profundidade, para que você entenda que o que vai acontecer, queridos, não é destruição para a minha vida e para a sua vida. Não é o fim para a minha vida e para a sua vida. Mas é o fim para este mundo perverso, pervertido, corrompido, maligno. Porque nós temos a promessa da salvação, da eternidade, da vida com Deus. E você tem que ter tanta convicção disso, e tanta vida com Deus, tanta fé para viver isso hoje, de tal forma que essas coisas não venham te abalar. Que você deseje estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, como se já fosse a eternidade. Desfrutar da vida, da intimidade com Ele, na eternidade. Então, nós temos que ter essa fé para ir além dos limites, essa fé para ir até o fim, seja qualquer coisa que for, filho. E Deus nos submete a coisas para um treinamento da nossa fé. Escute aqui, ó. Escute aqui, por favor. Preste atenção. Essa palavra é para você. Não se distraia. Deus permite as coisas que estamos vivendo como um mecanismo de treinamento para a nossa fé, para vivermos o sobrenatural dele. E eu não sei o que você está vivendo hoje ou o que você vai viver amanhã, mas nós precisamos ter uma postura de fé, um posicionamento em Deus, ter Jesus no centro da nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, tem que ser de Jesus, tem que estar nele, tem que estar ligado nele. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos pensar, tudo que nós vamos imaginar, tudo que nós vamos projetar, queridos, tem que estar alinhado com a mente de Jesus, com o próprio Jesus. Porque só assim nós vamos sobreviver esse tempo, e não só sobreviver, mas vamos cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida aqui na terra nesses últimos dias. Porque sabe de uma coisa, queridos? As pessoas estão desesperadas, sedentas, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. E eu e você temos a resposta, temos a solução. Nós temos a palavra de vida, a palavra de salvação está dentro de nós, queridos. Nós temos o Espírito que vivifica, está dentro de nós. Nós não podemos perder essa graça que temos no Senhor. Nós não podemos perder essa oportunidade que Deus tem nos dado para viver isso. Nós saímos esses dias aí na verdade a gente tinha feito uma programação para nós, saímos uns dias e deu tudo errado, nossa programação, e aí a gente ficou, vamos ficar por aqui mesmo, Maricela inclusive, deu certo, vou ficar aqui. E aí, eu senti no Espírito, na verdade eu já estava sentindo algo, de a gente fazer uma viagem como nunca nós fizemos na nossa vida.
Uma aventura, uma verdadeira aventura. Mas uma aventura com um propósito, queridos. Não foi uma aventura, eu vou sair de férias, eu vou esquecer tudo. Não, uma aventura com um propósito. E nós resolvemos ir para Santarém. Pela primeira vez, nós fomos de carro daqui para Santarém. Eu e Maricélia, só nós dois. E o Espírito Santo e Jesus conosco. E literalmente eles foram conosco. Foram ou não foram, amor? Porque nunca nós oramos tanto em uma viagem quanto nós oramos nessa viagem. Sim ou não? Nós saímos de madrugada todo dia. Levantávamos 4 e pouco da manhã e pegava a estrada, porque era chão, meu filho. É quase 3.000 quilômetros daqui para Santarém pela estrada, aí por baixo. E nós levantávamos de manhã, quando a gente entrava dentro do carro para sair, madrugada, escuro, tudo escuro, nós começávamos a orar. E orávamos. Teve um dia que nós saímos, no segundo dia da nossa ida, nós saímos do local que nós estávamos e tínhamos naquele dia um grande desafio. Nós tínhamos que fazer 1.260 quilômetros naquele dia. Porque estávamos fazendo uma rota diferente para tentar sair do trânsito de carreta intenso que é do Mato Grosso lá para o Pará. E essa rota era 120 quilômetros a mais. Então na soma dava 1.260 quilômetros naquele dia. E quando nós nos levantamos de madrugada, estava um toró d'água, queridos. Água derramada. E aí, eu fiquei assim, uma rota que eu não conhecia, uma estrada que eu não conhecia, eu não sabia o que ia ter pela frente, mas pela fé. E aí a gente saiu debaixo daquela chuva toda, queridos. E orando. E nós oramos, naquela manhã, nós oramos durante quase todo o período da chuva. E foi um tempão, os primeiros 220 quilômetros, 222 quilômetros. E fomos orando um tempo tão precioso, tão gostoso de Deus, de oração, de poder, de guerra, a presença de Deus invadiu aquele carro, queridos. Teve um momento que eu comecei a louvar Deus e honrar Deus, porque era aquela estrada no meio era chuva e plantações para todos os lados, você não via outra coisa a não ser plantação. E eu comecei a orar, agradecendo a Deus por toda a riqueza do Brasil, pelas terras férteis do Brasil, por aquele ambiente que eu estava vivendo aí. De repente começou a engrossar a garganta, que você queria chorar. De saber que tem por trás um projeto maligno, querendo destruir tudo isso, querendo paralisar tudo isso. E foi um tempo tão poderoso, precioso ali, e fomos embora, na dependência de Deus. Por onde nós passávamos, eu levei vários, Novo Testamento, carimbei aqui com os dados da igreja, e eu passava, eu entregava, e era no posto de gasolina eu entregava, era nas guaritas de pedágio eu entregava. E assim foi. E nós fomos toda a viagem assim, chegamos lá também orando o tempo todo com a família, reunindo a família, fizemos o que nunca nós fizemos lá. Orando por eles, orando com eles. Todas as noites nós íamos dormir, fazíamos a oração todo mundo junto. Aí fomos para o Piraquara, que é onde o meu sogro se criou, longe de Santarém. De lá de Santarém ainda é 4 horas de balsa e depois mais cerca de 100 quilômetros de estrada de chão para chegar lá. Mas esse lugar é um lugar que todas as vezes, durante esses 30 e tantos anos que nós vamos por lá, a gente prega o Evangelho. Inclusive a igreja que tem hoje na comunidade do Castanhalzinho, queridos, essa igreja começou com uma vida que eu ganhei para Jesus há 30 e tantos anos atrás. Que ela começou a igreja, se tornou pastora da igreja por muitos anos, e hoje está lá a igreja.
E a gente foi lá, reuniu todo o povo, foi fazer visita para esse povo. E fizemos uma célula lá na casa do meu sogro, no sítio do meu sogro, convidando. E a gente saiu convidando as pessoas, e é longe, porque é comunidade, é interior, queridos. E a gente saía de uma casa e ia para outra. E quando nós chegamos de volta, convidando para a célula, quando nós chegamos de volta lá na casa onde nós iríamos, a casa do meu sogro, essas pessoas que convidamos, que já estavam lá. Chegaram antes da gente. E detalhe, vindo no meio do mato, queridos, com uma lanterninha na mão, correndo risco de animais peçonhentos, de onça, de outras coisas. Alguns vindo de bicicleta, outros vindo a pé, outros vieram de moto. Mas chegamos lá, estava uma galera já esperando a gente. E só cheguei, troquei de camisa, nem tomei banho, só troquei de camisa e já fomos para lá ministrar. Queridos, foi poderoso que Deus fez. E aí lá mesmo, o pastor atual lá falou assim, vocês podiam, que dia que vocês vão embora? E a gente estava programando para ir no sábado. Daí o meu sogro falou assim, que horas é o culto no domingo? Aí o culto é 8:30 da manhã. Aí o meu sogro disse, então nós podemos ficar no domingo para ir no culto. E aí lá no culto já ficou tudo acertado, para ministrar no culto também. E foi tremendo, queridos, poderoso. Aí depois, lá em Santarém, um tio da Maricélia, daqueles que resiste há 30 e tantos anos, principalmente a tia, com problemas lá, e no último dia, no penúltimo dia, na verdade foi, né, amor? A gente tinha que colocar o carro na balsa, porque a gente teve que colocar o carro na balsa, porque parte da estrada que passamos já não estava passando mais, por causa de muita chuva, e era onde tinha um pedaço de estrada de chão. E a gente lá preparando tudo para o carro, e chegou esse casal e a gente teve que atender. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Foi nessa manhã os dois entregaram a vida para Jesus. Ministrei a palavra, o meu testemunho, e principalmente a tia Luísa, que era dura demais. Entregou a vida para Jesus junto com o tio Anselmo. Então fizemos uma viagem de propósito, com propósito. Voltamos do mesmo jeito, a mesma alegria, queridos. Algumas coisas não deu certo. Primeiro dia da viagem, que era para fazermos cerca de 1.000 quilômetros, fizemos 400, menos de 500 quilômetros. Eu nunca vi tanta carreta na minha vida como naquele dia. Maricela até filmou lá alguns lugares que passamos, que eles eram a carreta que não parava mais. E aí a Maricela, poxa, vamos perder tempo. Eu digo, minha filha, Deus está no controle de tudo. Todas as coisas que operam para bem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Deus pode estar nos livrando de alguma coisa. E o fato é que chegamos aqui no domingo. A nossa previsão era chegar domingo, chegamos domingo. Sabe que tudo isso é o quê? É fé, gratidão. A gente estava lá o tempo todo orando, agradecido, dando graças a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, obrigado pela neblina que está aí. Teve alguns momentos que chegamos em regiões, queridos, com uma neblina terrível, que a gente não conseguia enxergar 10 metros na frente do carro. Mas Deus é Deus. E sabe o que isso significa? Significa que a gente tem que ter essa convicção, essa fé. Temos que entender o propósito, o chamado de Deus em tudo que fazemos. Temos que ter no centro da nossa vida, nossa mente, nosso coração, ter Jesus, queridos. Escute aqui, isso é para todos nós, para todos nós aqui, inclusive para as crianças, queridos. Você precisa entender que você precisa ter uma vida com Jesus. Você precisa entender, porque quando você entender isso, você precisa de Jesus, ter vida com Jesus, você vai ter uma fé viva também. Você vai ter essa fé que é capaz de ir além dos limites, essa fé que é capaz de ir até o fim. Você não será daqueles que vão se apostatar da fé.
Esse texto fala de promessa, esse texto que lemos aqui fala de promessa. Mas fala de Abraão, o pai da fé. Fala de Abraão, o homem que teve uma experiência, queridos, de um treinamento para a sua fé. Porque ele recebeu a promessa, ele deu a resposta para Deus, mas entrou num deserto de 25 anos. Onde aquela promessa parecia que não ia se cumprir. E ele questionou Deus uma vez, duas vezes, três vezes. Ele questionou Deus e ele teve lutas com a sua fé. Mas sabe de uma coisa? Esse texto aqui que nós estamos lendo, diz que Abraão se tornou o pai da fé. O pai da fé. E por se tornar o pai da fé, ele se tornou o pai das nações da terra. Eu e você fazemos parte disso. Somos frutos da perseverança de Abraão, lá de 25 anos, naquele desertão lá, queridos. Daquela crise. Ele foi além dos limites. A sua carne não tinha mais como gerar filho, não, queridos. A sua esposa não tinha como gerar filhos mais. Diz a palavra que ela já tinha cessado o costume de mulheres. Ela já não menstruava mais, ela não ovulava mais. Além de ser estéril. Era tudo contra. Mas ele ousou olhar além dos limites. E acreditar. Mesmo que a sua fé foi provada por tantas vezes. Por tantos anos. Então, queridos, Deus não vê as coisas como nós vemos. Ei, escute aqui. Deus não vê as coisas como nós vemos. Sabe, queridos, quando estávamos lá em Santarém, tínhamos um desafio. Tinha uma estrada que tinha 45 quilômetros de estrada de chão e que não estava passando, chovendo, todo dia chovendo, água derramada. As notícias que recebíamos não passa, não está passando. Está travando lá, as carretas estão ficando presas lá e não passa ninguém. E aí uma manhã eu estava orando, digo, Deus, nós precisamos ir, eu preciso de uns 2 dias de sol, para passar lá. E aí Deus trouxe no meu coração uma lembrança, coloca o carro no barco, para Itaituba, que você vai sair exatamente, queridos, é incrível, mas a gente sai exatamente onde começa esse problema de estrada de chão. A gente sai exatamente ali. E Deus falou isso, aí eu falei para o meu cunhado, será que tem barco que vai para Itaituba, para impor o barco, para impor o carro? Eu não sei, mas vamos lá ver. Aí chegamos lá, não tem mais barco, só tem lancha que faz, umas lanchas toda projetada já para esse tipo de viagem. Muito boa, por sinal. Parece um avião. Você vai lá com poltrona reclinada, ar-condicionado, negócio de primeira. Mas aí a gente foi lá no terminal fluvial, e aí falaram, não tem barco, só tem as lanchas. E a gente estava saindo já, de repente uma menina lá, uma agente, falou assim, mas tem balsa que faz para Itaituba. Então veja, a oração que eu estava fazendo, veio a direção de Deus o que fazer. E deu certinho, querido, certinho. Diga glória a Deus. Deus não vê as coisas como nós vemos de forma natural. Deus já as vê realizadas. Tudo que está escrito aqui, queridos, nesse livro, as promessas, que são mais de 8.000 promessas escritas aqui na palavra. E se você for pegar o destrinchar dessas 8.000 promessas, elas passam para 23.000 promessas. Você sabe o que está escrito aqui nessas promessas, queridos? Ou você sabe o que é essas promessas aqui? É exatamente isso. É o que Deus vê a respeito da minha vida, da sua vida, no futuro. Deus não vê como eu e você, queridos. Deus não enxerga de forma natural. Deus, Ele já enxerga o futuro. Como diz essa palavra que lemos aí, diz assim, Ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado.
Como se ele já tivesse visto, feito, acontecido aqui no passado, e ele está contando aqui agora. Mas não, ele está vendo lá no futuro. Ele está vendo amanhã. Ele está vendo aqui 1 ano, aqui 2 anos, aqui 10 anos, aqui 25 anos, como Abraão, queridos. Por isso, precisamos nos enquadrar na visão de Deus. Assim como Ele enxerga, nós precisamos enxergar também. E sabe como que a gente pode fazer isso, queridos? Através da fé. Você tem que aprender a enxergar o futuro pela fé. Você tem que aprender a enxergar não o limite, não a circunstância que está diante de você, mas enxergar além disso pela fé. Ver o resultado lá na frente. E caminhar segundo o princípio, segundo a palavra. Deixa eu lhe falar uma coisa, o milagre não vai acontecer na sua vida só de você enxergar o futuro pela fé. Você precisa dar os passos. Você precisa caminhar pelos princípios para que se estabeleça isso. O grande problema é que alguns ficam até declaro, pela fé eu já vejo, pela fé eu tomo posse, mas não se move pela fé. Não age pela fé. Não vai fazer, não enfrenta o problema, não enfrenta a situação. Tem que ir pela fé, tem que agir pela fé. Sabe de uma coisa, querido? Se o tio Anselmo e tia Luísa, se nós não tivéssemos agido, dado os passos de fé naquele dia lá, sabe o que tinha acontecido? A gente estava ainda tomando posse pela fé. Senhor, salva o tio Anselmo. A palavra diz isso e isso e isso. Mas não, nós tivemos que enfrentar a situação. Naquele momento nós poderíamos ter uma atitude contrária deles, para nos hostilizar, nos rejeitar, ou Deus fazia a obra. E sabe o que aconteceu? Deus fez a obra. Deus fez aquilo que se orava por tantos anos, principalmente a minha sogra, que orava muito por eles. Aconteceu. Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Como isso aconteceria, queridos? Quando Deus falou isso para ele, ele era já idoso. Ele já tinha 75 anos de idade. Sara tinha 65 anos de idade, era estéril. Mas Deus está dizendo para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. Como isso iria acontecer? Se ele já era velho e Sara estéril? Teria alguma condição de fazer, de se realizar isso? Pela ótica natural, queridos? Não. Deus não levou em consideração as questões da idade ou da fertilidade do casal, mas continuou prometendo Isaac. Eu vou lhe dar o Isaac. E aí a minha pergunta para você é: qual é o seu Isaac? Qual é a sua promessa? Você está ouvindo aí? Qual é a sua promessa? Qual é o seu Isaac, queridos? Diga, a fé não depende de circunstâncias favoráveis e nem de um cenário propício. Aliás, eu vou dizer algo aqui para você. Os grandes milagres, queridos, acontecem exatamente num cenário desfavorável, em uma situação, em circunstâncias desfavoráveis. Por isso que era milagre. Quando as coisas acontecem exatamente como você está planejando, que isso não é milagre.
Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vimos nesse texto aí nesse texto de Romanos, que Deus é o Deus que vivifica mortos e chama a existência coisas que não existem. Como que Deus faz isso, queridos? Através da fé. Diga, através da minha fé. Então a fé é a certeza, diga certeza. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Escute aqui, ó. Se você está esperando ver algo para acreditar ou continuar acreditando, você vai desanimar. Escute aqui. Se você está esperando ver algo para acreditar ou continuar acreditando, você vai desanimar. Você vai desistir. Você vai abandonar a sua fé. E Deus não, escute isso aqui, ó. Deus não pode operar em um ambiente de incredulidade. Deus não opera em um ambiente de incredulidade. Se você se tornar incrédulo, meu filho, Deus não vai fazer nada. Ele depende única e exclusivamente da sua crença, da sua fé para operar. Aliás, a única linguagem que Deus responde é a fé. Deus não responde outra linguagem, não. Por isso que a Bíblia diz que tudo o que nós fazemos sem fé é pecado. Você sabia que está escrito isso? Se você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você já passou por esse texto. Tudo o que nós fazemos sem fé é pecado. Porque Deus só opera através do pecado. E aí escute isso daqui, ó. Efésios 6:10 diz assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Hoje eu estava no tabernáculo orando, e eu comecei a meditar palavras, recitar alguns textos, e esse foi um texto que eu entrei. E eu comecei a recitar esse texto em voz alta, e eu dizia: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí o Espírito me parou nessa parte: e na força do seu poder, e na força do seu poder, e na força do seu poder, e na força do seu poder. Você já parou para imaginar o que está escrito aí, querido? E na força do seu poder. O que significa essa palavra, ir na força do seu poder? O que Deus está querendo falar comigo e com você, quando Ele diz, ir na força do seu poder? Primeiro Ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, tem um endereço. Mas depois Ele diz, e na força do seu poder. Eu lhe pergunto aqui, nessa palavra, onde está o poder de Deus, queridos? Em que está o poder de Deus? Me responda. Medite aí e me responda. Onde está o poder de Deus? Onde está esse poder? O que é esse poder? Que Deus está querendo dizer para mim e para você. O que é esse poder, queridos? Se você entender isso aqui hoje, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque nós, queridos, me perdoem falar, mas nós temos sido crentes tão fajutas. Qualquer coisa, queridos, a gente está com medo. A gente fica aí desesperado, a gente se entrega, qualquer coisa, queridos, coisas que era para você ter um posicionamento em Deus, você ser forte em Deus. Uma dor de cabeça, você nem ora para uma dor de cabeça, que você vai direto para uma farmácia comprar um analgésico.
quanto você deveria entrar num posicionamento. Sabe, queridos, teve uma noite lá em Santarém, eu acordei de madrugada, com uma dor insuportável no meu estômago. Insuportável, dor de choro, queridos, eu chorei de dor. E eu não queria acordar a Maricélia. Foi uma crise, porque eu fui tentado acordar ela, mas eu sabia que se acordasse ela, o meu destino seria hospital. Uma dor insuportável, insuportável. Eu gemia de dor. Diz ela que ela escutou os gemidos, mas não acordou. E eu fiquei numa guerra, queridos. Sabe o que eu fiz? A única coisa que eu fiz, oração, oração, oração. Oração e oração, e eu orava, eu repreendia, eu orava, eu repreendia. Eu chorava orando, eu suava. Eu derreti. Suando. Mesmo com o ar ligado. De tanta dor. E assim como aquela dor veio e ficou lá por quase uma hora me atormentando, ela foi embora pelo poder da oração. Foi uma prova de Deus ali naquele momento na minha vida e na minha fé, queridos. E eu não tinha naquele momento um analgésico para tomar para passar dor, não. O analgésico foi o chá da raiz de Jessé, como eu brinco com alguns aí, queridos. Jesus, orei, eu repreendi, tomei posse de Isaías 53, e eu decretava, e a dor aumentava, eu chorava, eu suava, eu orava, eu decretava, e continuei decretando pela fé em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. A palavra diz que o Senhor levou minhas dores e pelas tuas chagas e pisaduras eu fui sarado, e essa palavra é a verdade. Satanás, eu te repreendo, você não pode me atormentar. E essa foi a minha oração e o meu remédio, queridos. E a dor foi embora e não voltou mais. Então, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Que força é essa? Que poder é esse? Essa força, ela vem por causa desse poder. E na força do seu poder. Você tem um poder aqui que gera uma força para mim. E que poder é esse? Aí eu te levo aqui para você entender. Lá em Romanos, o capítulo 1, diz lá: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra salvação aqui é a palavra sozo, que engloba todas as coisas da minha vida, inclusive até essa dor que estava aqui. Eu posso ser salvo dessa dor pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Quando Deus fala aqui, nessa palavra aqui, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força da palavra. A palavra revelada, a palavra na minha mente, a palavra nos meus pensamentos, a palavra na minha boca, queridos. Ela é o poder de Deus que me dá força para vencer qualquer coisa. Para vencer a dor, para vencer a doença, para vencer o mal, para vencer esse mundo promíscuo, pervertido, para viver uma vida santa, para ver a salvação da minha casa, da minha família, para ver a bênção de Deus estabelecida na minha vida, em todas as coisas. E sabe o que Jesus diz lá, através do apóstolo Paulo? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é a força da palavra, para poderem permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Satanás tem planos para a sua vida, para a minha vida. Nesse mesmo texto, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades. Eu ministrei uma palavra alguns dias antes de viajar aqui. Essa palavra, principados e potestades, e domínios e força, aqui é a palavra arqué, no grego.
que é a raiz da palavra arquétipos, que significa um processo de manipulação da mente produzido por Satanás. Satanás, ele produz uma manipulação da nossa mente, para não acreditar em Deus, para duvidar da palavra, da verdade. E é aí que ele ganha a nossa vida. É aí que ele ganha o controle da nossa vida. Por isso que arrependimento, por isso que pecado é erro de alvo. O pecado é você caminhar fora do princípio da palavra. E por isso que arrependimento e conversão é metanoia e metamorfose, que quer dizer mudança de mente. Para que haja uma mudança de comportamento. Mudança de mente é o quê? Para que o arquétipo de Satanás seja destruído pelo poder e a força da verdade, da palavra de Deus. Sem mistura. Pela fé. Vivida, aplicada pela fé. Satanás tentou contra Abraão, queridos, gerar dúvida em Abraão, trazer argumentos na mente de Abraão, no coração de Abraão. E Deus vinha lá e ativava novamente a fé dele. Abraão, sai dessa tenda, sai desse limite, vem aqui para fora, olha as estrelas. Está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência. Eu fiz uma promessa, você terá um filho. Ah, Senhor, mas lá no capítulo 15 de Gênesis, mas o descendente da minha casa é o Damasceno, filho do Damasceno, Eliezer. Deus fala para ele, não é esse não. O teu descendente vai vir de você, das suas entranhas. Até chegar a Gênesis 17. Quando chega a Gênesis 17, Deus de novo fala para Abraão. Quanto a mim, a minha aliança está firmada com você. Agora você, meu filho, precisa de uma mudança aí. Da tua maneira de pensar, de agir. O que Deus está fazendo aqui? Arrancando o arquétipo de Satanás aqui, ó, da mente de Abraão. E diz para ele, hoje eu mudo o teu nome. Ele botou uma letra a mais no nome de Abraão. E essa letra é a letra Aleph, no original hebraico. Que significa o nome de Deus. Deus colocou no nome dele a própria identidade dele. Para ele viver uma vida nova. E 1 ano depois nasce Isaac. Então, queridos, que força é essa? Que poder é esse? Essa força é o próprio poder que está na palavra de Deus e em suas promessas. Quando nos posicionamos em fé e nos apropriamos do que Ele diz, independente das circunstâncias, nós vamos ver o resultado. Talvez você diga assim, mas se eu tenho orado por tantos anos e não vejo nenhuma evidência de que algo está se movendo, está acontecendo. O que está errado, talvez você pergunta. Em alguns momentos você verá a resposta rapidamente, porque Deus às vezes faz assim, ó, está lá de Deus. Mas tem momentos que Ele vai nos colocar na prova, no deserto. 25 anos, como Abraão. Porém, existem outras situações em que Deus trabalhará nos bastidores, queridos. Abraão não estava pronto para ter o filho Isaac. Deus teve que fazer um processo de mudança, de treinamento da fé. Abraão não estava pronto para ser o pai da fé. Precisava de 25 anos de tratamento, de treinamento, de guerra. Até mesmo de atitudes contrárias àquilo que Deus tinha falado. De dúvidas, de incredulidade. Mas Deus sempre estava lá. Deus vinha lá e ativava a fé novamente. Talvez é isso que você precisa entender. Que a guerra que você está vivendo é um processo de Deus, de treinamento para a sua fé, para aquilo que Ele quer fazer lá na frente, no futuro. Para Ele fazer de Abraão o pai da fé, queridos, Ele teve que passar por esse processo. Então é um processo.
Tem situações que Deus trabalhará nos bastidores e quando você menos espera, quando você der conta, a obra estará pronta, estará feita. Meu Deus, orei por tantos anos. Sabe, queridos, eu já contei aqui. Eu orei 12 anos pela minha família. Sabe quantos anos é 12 anos? Sabe quantos dias é 12 anos? É muito tempo, filho. Foram 12 anos de jejum, de vigílias, de clamor na presença de Deus. Salva a minha casa, salva a minha família, salva a minha mãe. Salva a minha parentela, Senhor. 12 anos. Parecia que nada acontecia, nada se movia. Exatamente como está aqui. Nada acontecia. Mas quando foi um dia, um ano, nós nos preparamos, daquele ano, eu, Maricélia, mais 5 famílias daqui dessa igreja. Preparamos tudo para uma viagem de férias no final do ano para o Espírito Santo. Tudo preparado. Quando chegou dezembro, que estava na época de viajar, teve um problema na empresa e eu não consegui viajar no mesmo dia. Aí 4 famílias foram na frente e eu fiquei. No meio do caminho, eles me ligaram dizendo, nós mudamos a rota, nós não vamos mais para o Espírito Santo. Só para te avisar. Ora, se 4 famílias não vai mais para o Espírito Santo, a 5ª também não vai, né, queridos? Como é que eu ia sozinho? E aí eles disseram, nós vamos para Santa Catarina. Veja bem aqui, queridos. Por que isso aconteceu? Isso não foi uma decisão daqueles 4, não. Isso foi uma decisão do próprio Espírito Santo de Deus, porque tinha chegado o tempo de se consumar a promessa de Deus na minha casa, na minha família. E essa viagem que era para irmos para o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos desviou do Espírito Santo. E nos levou para Santa Catarina. E era essa viagem de Santa Catarina que estava tudo preparado. Era o tempo de Deus, de se cumprir a promessa da minha casa, da minha família. E hoje está aí a minha mãe que serve o Senhor Jesus. Foi fruto dessa viagem. O meu cunhado, a minha irmã que são pastores hoje. A minha tia que estava alguns dias atrás aqui, as minhas primas. E mais um monte de gente que converteu naquela viagem lá. Mais de 30 pessoas converteram. Por quê? Porque Deus trabalha, tem situações que Deus trabalha nos bastidores, queridos, porque Ele quer produzir uma fé viva dentro de nós. Uma perseverança até o fim. Perseverar até o fim, diga perseverar até o fim. Fé para ir até o fim. 12 anos não é 12 dias, queridos, é muito chão, é muito tempo. Mas chegou o dia que, quando menos esperei, Deus fez a obra. Foi algo sobrenatural que Deus fez na minha casa lá em Santa Catarina. Milagre. Não foi só a salvação, foi milagre. Vocês já ouviram a minha mãe dando testemunho aqui que ela tinha comprado um revólver para matar o meu cunhado. Parece piada, mas Satanás tinha colocado isso no coração da minha mãe, querido. Está ali. Você olha hoje, parece que não tem coragem de matar uma barata. Mas tinha comprado um revólver, estava tudo programado. Tudo programado, queridos. Eu já tinha escondido o revólver num lugar, numa posição que dava para... E esse mesmo cunhado hoje é pastor, ele e a minha irmã. Quando Deus faz, é assim que Ele faz, queridos. Diga glória a Deus. Então as coisas podem parecer impossíveis, inatingíveis, mas esta é a especialidade de Deus. Ele é o Deus do impossível, queridos. Ele criou o céu e a terra, o mar, tudo apenas com o poder da sua palavra. Será que Ele perdeu esse poder? Eu lhe pergunto. Ele ficou fraco, que não pode mais fazer? Não. Ele continua fazendo, por isso que a palavra de Deus diz, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder.
Fortaleçam, essa palavra fortaleçam é fortaleça a sua fé no poder de Deus, que é a sua palavra. Você consegue entender isso? É isso que Deus quer fazer na sua vida, filho. É para esse nível que Ele quer te levar. Ele quer fazer de você um crente, de fato, de verdade. Um crente que se move por fé. Que não tem dia ruim. Que não tem chuva para te paralisar em casa, para te impedir de ir para a célula. Que não tem dia ruim para você fazer célula, para você evangelizar, para você falar do amor de Deus. Para você levantar e fazer uma visita, para você levantar e consolidar o teu discípulo. Para você ir na casa do seu parente que ainda não nasceu de novo, para você não perder a oportunidade, para você orar todo dia, uma oração fervorosa por aqueles que ainda não converteram da tua casa, da tua família. Para você orar pela tua célula, pelo teu ministério. E você olhar para a tua célula e não ver aquela célula morta, queridos, mas ver a tua célula avivada, ativada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração, porque você está chamando a existência, a vida de Deus sobre ela. Ou você fica profetizando, minha célula está morta, pastor. Ninguém quer nada com nada. Eu também não vou nem fazer mais célula. Hoje eu vou fazer, me perdoe, queridos. Célula online não é mais tempo que está fazendo célula online. A pandemia já foi embora, queridos. É tempo de você chamar os teus discípulos para dentro da tua casa. De você consolidar os teus discípulos. De você meter a mão na cabeça deles, filho. Você é homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. Fortaleça a tua fé no Senhor, naquilo que te dá poder. E meta a mão na cabeça deles, filho. Desate eles. Dê palavra de vida, palavra de ânimo. Volte a liderar a célula. Volte a ganhar alma para Jesus, filho. É a única coisa que nós vamos levar nesses últimos dias que estamos aqui. E se prepare, meu filho. Se prepare, porque Jesus está voltando. E estão dizendo aí, não é só um que está dizendo, que Jesus volta esse ano ainda. Não sei o dia nem a hora, a palavra diz. Mas os sinais estão aí, filho. Se prepare. Se prepare, ganhe alguém para Jesus, para você levar pelo menos um para lá, para apresentar para o Senhor. Porque chegará o dia que o Senhor vai perguntar, cadê os teus frutos? E o que você terá para apresentar a Deus? Então, Deus continua o mesmo dos séculos atrás, queridos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Mas Ele precisa de alguém que esteja disposto a crer até o final em suas promessas. Por isso, posicione-se para o milagre e não para a derrota. No tempo certo, tudo se cumprirá. Vai haver um fechamento, queridos, à luz da palavra. Você está olhando aí, porque o governo fulano de tal, porque não sei quem, porque o Putin, porque não sei o que da Coreia do Norte, não sei o que, meu filho. Vai tudo perecer, filho. Tudo padecer. Chegará o fechamento do tempo de Deus, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará sobre a face da terra. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. São arrogantes e prepotentes, acham que são deuses. Meu filho, vai chegar o dia que eles vão estar dobrado de joelho perante o Senhor. Todos. Diga glória a Deus. Eles para o juízo. E nós nos prostraremos para a glória de Deus. Para a adoração. Sua mente tem que estar alinhada com a mente de Cristo. Ele tem que permanecer o centro do seu pensar, do seu agir. Mesmo que as circunstâncias estejam apontando outra direção, o segredo é manter a promessa viva na sua mente e no seu coração e agir de acordo com ela, com perseverança. Nada é impossível para Deus e tudo é possível que crê. Lute até o final, não abra mão do teu milagre, seja ele qual for. Fique de pé.
Vem aqui, chega aqui todo mundo, nós vamos já aproveitar para orar aqui pelos pedidos. Chega, venha rapidinho, corra para cá. Sai do seu lugar, vem aqui rapidamente. Já passei um pouco do horário aqui. Glória a ti, meu Deus. Venha com fé, queridos. Não se distraia, não converse com ninguém. Venha com o coração ligado, conectado em Jesus. Feche seus olhos. Você chegue mais aqui, mais perto aqui, ó. Vocês aí da ponta aí, vem mais para cá. Glória a Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Vem mais aqui, vocês aqui, ó. Chegue aqui, ó. Vamos ficar aqui da caixa para cá, aqui, todo mundo, vocês aí também. Da caixa para cá, ficar tudo junto aqui, ó. Oh, meu Deus. Isso é atitude de fé, queridos. Isso é posicionamento de fé. Eu não sei, filho, como é que está a tua vida. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas Jesus está aqui nesse lugar. Onde tem 2 ou mais, reunido no nome dele, ele está. Creia nisso. Creia nisso. Um único toque de Jesus, queridos, é capaz de mudar a tua vida completamente. Uma palavra revelada no teu coração pode mudar o teu destino. Portanto, abra a tua mente e o teu coração aqui nessa noite. É você e Jesus, é você e Ele. O que você quer da sua vida? O que você quer dele para a sua vida? O que você tem ansiado? O que tem buscado? Em nome de Jesus, queridos. Não é tempo mais de nos conformarmos com essa vida tão rasa. Não é tempo disso mais. Você não pode ouvir a voz de Deus e ir somente onde as águas dão até o tornozelo, queridos. Você tem que ir naquele lugar onde não dá mais pé. Onde você tem que nadar no Espírito. Você precisa disso. E hoje pode ser a noite do teu milagre. Você precisa entender essa palavra. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Existe uma força que vem do poder de Deus, e o poder de Deus é a sua palavra. Lembre-se que foi pelo poder da palavra que Ele criou todas as coisas. Ele disse: haja céus e houve céu. Haja firmamento e houve. A palavra dele é o poder, queridos, que te dá força. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar aqui. Seja sincero com o Espírito Santo. Seja sincero, queridos. Seja sincero. Se Jesus voltar esse ano, queridos, como é que está a sua vida? Como é que está essa intimidade? Como é que está a tua casa? Está pronta para ir também? Tua esposa, teus filhos, eles estão prontos para subir? Ou você não tem tido a visão de preparar os seus filhos para esse dia? Lembre-se que a salvação é individual, queridos. É individual. Você tem chorado pelos teus filhos? Você tem investido na vida deles? Investido em amor, investido na palavra? Ou eles estão indo para o inferno e você está tranquilo? Sem salvação, queridos, sem santidade ninguém verá Deus. O que você tem feito da sua vida? Como é que está a tua casa? O Senhor disse um dia para um dos reis: alinha a tua casa, ajusta a tua casa, porque você vai morrer. Organiza a tua casa. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Sua palavra que é o poder do Senhor para a salvação. Ela é o poder capaz de nos dar uma força extraordinária, para nos manter de pé,
para nos manter vivos na fé, na promessa, para manter a nossa mente alinhada com a palavra do Senhor, que é a revelação da tua mente, do teu pensamento, Pai. Tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz, de prosperidade, não de ruína. Os teus pensamentos estão expressos na palavra escrita, e o poder dela na palavra revelada. Meu Deus, em nome de Jesus, vem nessa noite, Espírito Santo, que essa palavra ative a nossa fé. Deus, a tua palavra diz, ó Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu Deus, a minha casa, tua palavra diz que um dia Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele se moveu segundo a tua palavra, para que a sua casa estivesse aos teus pés. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, meu Deus. O meu clamor é que o Senhor desperte, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, Deus, ative a igreja, meu Deus, para esses últimos dias, meu Senhor. Que o Senhor derrame uma unção nova, que o Senhor traga o arrependimento, que o Senhor leve-nos a uma dimensão, meu Deus, de santidade, de revelação, meu Deus. Pai, tua palavra nos mostra, Pai, que a falta de oração é um dos pecados mais terríveis. Ensina-nos a orar, Senhor. Porque a oração é a maneira pela qual nós comungamos com o Senhor, nos relacionamos com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a viver uma vida voltada para o Senhor, uma profundidade. Deus, o teu poder, a palavra, a unção do Senhor venha sobre esta igreja, sobre essas vidas que aqui estão, aqui nessa noite, Pai. O milagre do Senhor se estabeleça. Que comece aqui uma nova vida, um novo tempo, uma direção nova, meu Deus, um avivamento, um despertamento, de tal forma que lá fora venhamos ser, Deus, canais do Senhor para alcançar outros, ó Deus, e trazer para a tua presença. Amanhã é dia de célula, Pai. Que venhamos, ó Pai, ter células poderosas amanhã, cheias de vida, cheias de unção, cheias da palavra, cheias de fé, de milagres, salvação de vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que assim seja, Pai. Aqui estão os pedidos da igreja, Pai, fotografias, que representam pessoas da família. Meu Deus, nós oramos, estendemos as nossas mãos e unimos a nossa fé, Deus, e estabelecemos milagres, salvação, libertação, cura, suprimento, meu Deus. Que esses pedidos aqui cheguem diante do Senhor. O Senhor conhece cada um, a intenção de cada uma dessas vidas que colocou esses pedidos, ó Pai. A necessidade de cada um. Que venha o milagre do Senhor, que os grilhões do maligno sejam quebrados, as resistências do maligno, Pai, o engano, a mentira, a corrupção do inimigo, os vícios, as cadeias de vícios, ó Deus, sejam quebradas em nome de Jesus. Haja salvação, haja libertação. O engano, a mentira, o sofisma na mente, a manipulação de Satanás para fazer com que eles tenham resistência pelo Senhor, pela verdade, por Jesus. Seja quebrado essas resistências, essas fortalezas do engano, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. E essas vidas sejam salvas, sejam tocadas pelo teu Espírito, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Toca nessa casa, nessa família, meu Deus. Que venhamos, ó Pai, viver uma vida santa, uma vida voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi a sua palavra hoje. Me dá essa fé para ir além dos limites, essa fé para ir até o fim, para perseverar até o fim, para enxergar além do natural, para cheirar aquilo que não existe. Me dá essa fé, Senhor.
Aumenta a minha fé. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas, Senhor. Amém, queridos. A palavra de Deus só tem poder se praticada.